Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro do evangelista Mateus, capítulo de número 1. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a grande declaração do Evangelho. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25, mas vamos nos concentrar no versículo de número 21. Diz assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. A grande declaração do Evangelho. Diante do que nós vivenciamos e temos vivenciado neste ano, eu penso que, até por conta do eco da voz que nós ouvimos nos telejornais e nas nossas conversas na família, no seio da igreja também, no trabalho, enfim, onde você transita, talvez a grande expectativa do mundo, a esperança do mundo hoje diz respeito a uma vacina que seja eficaz, eficiente contra a Covid-19. Eu não tenho dúvida que esse é o almejo, que esse é o principal desejo, expectativa e esperança do mundo inteiro. Como se essa fosse a maior necessidade do mundo. Eu não quero que você me ouça nessa manhã e pense e conclua: que falta de amor. Isso é desamor, essa coisa que o pastor está falando. Não há desamor no que eu vou dizer. Vidas precisam ser cuidadas mesmo, precisam ser preservadas. Mas a maior necessidade do mundo não é da vacina contra a Covid-19. A maior necessidade do mundo é de perdão. A maior necessidade do mundo é de salvação. Porque se uma pessoa for tombada nessa existência por conta da Covid-19 e ela passou pela experiência de ter um encontro com Cristo, ela não será condenada eternamente, ela será agraciada com a bem-aventurança eterna. E ela desfrutará do gozo do seu Senhor eternamente. Os meus irmãos que partiram ontem, eles testemunharam. Eu pude acompanhar o Ellison por mais de um ano, nosso grupo seminário da nossa turma, e no último ano veio a ser professor do seminário. Ele não deixou de dizer que sentia dor. Ele não deixou de dizer que em alguns momentos ele sentiu medo, mas em todo o tempo ele mandava mensagem para nós que impactava a nossa turma, dizendo
que ele estava firme, ele sabia em quem ele cria e que era poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Mas se uma pessoa for tombada pela Covid e ela não tiver tido um encontro com Cristo, naquele grande dia o Senhor não hesitará, o Senhor a lançará no inferno. O Senhor Deus a condenará e ela será lançada na prisão perpétua, construída pelo próprio Deus, o inferno. Então a maior necessidade do mundo, meus irmãos, não é de uma vacina contra a Covid-19, não é falta de amor do vosso pastor. Eu amo as pessoas e tenho aprendido à luz da Bíblia que nós precisamos amar os nossos semelhantes, e esse é o segundo grande mandamento. De sorte que só negar o Evangelho ao mundo, talvez isso sim seja falta de amor. Só negar aquilo que pode efetivamente resolver o problema do mundo e das pessoas, isso sim, talvez você devesse pensar nisso nessa manhã. Isso é falta de amor. Quando você não compartilha o Evangelho com a sua família, quando você não compartilha o Evangelho com seus vizinhos, com as pessoas com quem você convive, talvez não tenho dúvida, isso sim é falta de demonstração de amor para com aqueles que estão à sua volta, à minha volta. Porque nós já recebemos o antídoto, o Evangelho, aquilo que o homem não poderia produzir, nem realizar. Deus realizou em Cristo e nós já sabemos o caminho, nós já sabemos a eficácia, nós já sabemos qual é o resultado. O que cabe a nós, portanto, é levar, é anunciar essa gloriosa mensagem do Evangelho. A maior necessidade do mundo é de salvação, é de perdão, é do encontro com Cristo para serem reconciliados com Deus. Mas os judeus, eles tinham também uma grande expectativa. E era uma expectativa legítima. Eles tinham a esperança de que, em algum momento, o Messias haveria de vir. O ungido de Deus haveria de aparecer na história, no tempo, e iria resolver o problema do povo de Deus. O povo tinha essa expectativa. O povo tinha essa esperança. Mas era uma esperança, conquanto a promessa fosse verdadeira, as profecias que vaticinavam a vinda do Messias estão nas Escrituras. Entretanto, a expectativa estava mais voltada para a questão econômica. Portanto, não era um povo diferente de nós, mas voltado para as questões econômicas, mais voltada para a questão política, mais voltada para aquilo que causava aflição no povo, isto é, o jugo do Império Romano, ser cesseado da liberdade, de gozar daquela terra que foi dada aos descendentes de Abraão. Então o povo tem uma expectativa, uma esperança voltada para esse aspecto mais materialista, mais emergencial, mais circunstancial. E com isso, o povo não pensa no aspecto mais amplo da maior necessidade que ele tinha naqueles dias. Portanto, vejam, queridos irmãos e irmãs, que aquele povo não era diferente de nós e nós não somos diferentes deles. Nós temos esses mesmos traços, talvez porque nós viemos do mesmo tronco genealógico. E daí, às vezes nós não paramos para pensar na maior necessidade que temos. E é dentro desse contexto, portanto, de um povo que tinha expectativa, que Mateus escreve o seu evangelho, com um propósito bem definido. Depois de algum tempo, desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, então Mateus agora escreve o seu evangelho, para provar e para conscientizar o seu povo de que o Messias, o prometido, ungido, o aguardado de Deus, havia vindo. E aquela notícia que eles tinham, de que numa determinada sexta-feira, alguém foi humilhado, alguém foi chicoteado,
alguém recebeu em sua fronte uma coroa de espinho, alguém que fora pregado na cruz do Calvário entre dois ladrões, dois criminosos, era o Messias. E Mateus, então, tem esse objetivo de apontar nessa direção para mostrar o seguinte: olha, aquele que foi crucificado, evento que vocês conhecem, porque não faz tanto tempo, não faz tantos anos, essas informações circulam no meio do nosso povo, e vocês conhecem muito bem sobre isso, ele é o Messias. E aí Mateus, nesse propósito definido para informar a mente do seu povo e conscientizar o seu povo sobre essa verdade fabulosa, ele então inicia o seu evangelho, escrevendo, de modo organizado, coeso, a genealogia, com três blocos, em que você pode perceber, de 14 gerações. O primeiro bloco 14, o segundo 14, o terceiro 14, e aí ele finaliza. Note que isso é tão importante dentro desse propósito para convencer o seu povo, que ele começa falando, usando o conceito que aponta para o Messias. Livro da genealogia de Jesus Cristo, conceito Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e ele termina o evangelho, você vai perceber, ou termina a genealogia no versículo 16 e 17, voltando novamente a esse conceito. Veja só, o propósito bem definido, bem direcionado. Ele então diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E ele finaliza no versículo 17 dizendo: desde o exílio na Babilônia até Cristo. Então veja que ele tem um direcionamento, um alvo específico, o seu povo, o judeu. E dito isto, então, depois de mostrar o seu propósito, você nota que no versículo 18 ele traz novamente esse conceito, ele está preocupado com isso, se é que nós podemos dizer isso. Ele então começa dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo, depois de mostrar a genealogia, que era um elemento determinante para convencer o seu povo, de que Jesus, de que aquele que foi crucificado é o descendente de Davi, é o descendente de Abraão, ele então mostra o cumprimento da promessa. Faz essa conexão e dá como que uma espécie de pausa e mostra essa realidade concretizada, realizada já na história. O aspecto do cumprimento da promessa, que tem a ver com essa organização da genealogia destes vários personagens e culminando agora com o que ele introduz no versículo de número 18. É como se Mateus chegasse aqui nesse versículo 18 e desse uma pausa. E faz essa conexão para introduzir agora, como é que eu poderia dizer? A genealogia é como se fosse aquele aspecto em que o povo, intelectualmente, em razão da importância dessa questão da genealogia, desse aspecto mais ordinário, digamos assim, do fluxo da história. Fulano, filho de Beltrano, fulano, filho de Cicrano, e aí ele tem esse aspecto mais ordinário. Só que quando ele chega no versículo 18, em que eu estou falando que ele faz uma pausa, ele apresenta agora uma cena que foge do ordinário e ganha, não que não estivesse aspecto extraordinário na genealogia, não, absolutamente não. Mas estou usando isso porque dentro desse modo de registrar do propósito, isso fazia todo sentido para o povo. Só que de repente ele dá uma pausa e ele introduz um bloco que tem um aspecto extraordinário. Que tem um aspecto de algo que foge do convencional. Algumas verdades não dá para explicar com todos os detalhes, de modo que a sua razão, o seu intelecto fala, bom, faz sentido, por quê? Porque tem coisas aqui que envolvem o nascimento do Filho de Deus, do Messias, que é gestado no ventre de uma mulher, mas que é obra do Espírito Santo. Essas coisas são extraordinárias. Entretanto, são fatos históricos. São experiências vividas.
E é nesse contexto, portanto, do extraordinário, que ele introduz nessa história um personagem, José. Um personagem José. Um homem que estava comprometido com uma donzela para se casar efetivamente, para desfrutar da vida comum do lar. E de repente este homem é informado que a moça está grávida. E dentro desse contexto, então, da informação que chega para José, ele toma uma decisão no coração. Você sabe que as nossas decisões, elas são gestadas no nosso coração. E ele está maturando aquilo, diante do que ele ouviu, diante da informação que ele tem. E aquilo está gestando no coração dele uma decisão interna, que ele não comunica com ninguém, que ele não faz alarde, porque ele é um homem que tem virtudes, ele é um homem discreto. Ele não quer expor aquela moça dentro daquela sociedade, naquele contexto. Mas é nesse contexto, então, em que a decisão no coração foi tomada, é que acentua-se o aspecto do extraordinário. Porque diz o texto que um anjo de Deus aparece a José em sonhos e fala com ele. E diga-se de passagem aqui que a grande declaração do Evangelho, tema da nossa mensagem, foi proferida por um ser angelical, por um anjo do Senhor. E é interessante isso porque esse negócio de tomar decisão no coração, que pode culminar com tragédias, só pode ser dissuadida essas decisões que acontecem aqui dentro de mim, dentro de você, e como tinha acontecido dentro do coração de José, quando alguém maior do que nós, um agente fora de nós, que tem perícia, que tem autoridade, que tem poder, vem e nos fala para desconstruir aquilo que nós já decidimos aqui dentro. Às vezes você toma decisões, e são decisões que vão culminar com tragédia, que vão te levar para situações desastrosas. E aí Deus bondosamente vem e cerca você, e fala a sua mente, fala ao seu coração, e você fica convencido de que aquela decisão que fora tomada no coração não é a melhor, que você precisa mudar a rota, consertar o caminho, reparar as coisas e alinhar-se com o plano de Deus. E é isso que está acontecendo com José. Porque o anjo vem e diz: José, aquieta o teu coração, parafraseando. Maria está grávida sim, mas ela não teve uma relação ilícita. Ela não foi infiel. Ela não transitou no campo, na esfera do adultério, não. Ela está carregando sim um bebê, mas esse bebê é obra do Espírito Santo. Foi Deus quem fecundou essa mulher. Entenda-se aqui o conceito de fecundar, não no sentido de ter mantido um ato sexual como alguns hereges querem ensinar, não. Então, José, não temas receber Maria. Não temas receber Maria. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E aí nós chegamos no nosso texto, no versículo de número 21, quando então a grande declaração do Evangelho se encontra aqui. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nesse texto, eu vou repartir com vocês 3 verdades. Primeiro, o agente da salvação, depois o alvo da salvação e depois o propósito da salvação. O agente da salvação, o alvo da salvação e o propósito da salvação. Quem é o agente da salvação?
A estrutura do texto e o texto propriamente dito, versículo 21, ele é o filho da mulher. Ele é o descendente da mulher. Porém, mais do que ser o descendente da mulher, ele é também o Filho eterno de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Mas eu quero que você grave isso. Por que era necessário que o agente da salvação fosse filho da mulher, fosse nascido da mulher? Por duas razões. Por duas razões. A primeira razão, para cumprir a promessa. Veja como que na história bíblica, na história da redenção, existe essa coesão, essa harmonia, essa conexão do que Deus falou lá no Éden. Daquilo que Deus falou que o descendente da mulher haveria de nascer e o descendente da mulher haveria de reverter a tragédia humana. Ele haveria sim, o seu calcanhar haveria sim de ser ferido pela serpente, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Então é necessário que fosse de fato e de verdade filho da mulher, descendente da mulher, era necessário. Em segundo lugar, a segunda razão, por que era necessário que ele fosse, o agente da salvação fosse filho da mulher? Para se identificar com a raça humana. Para se identificar com a raça humana. O nosso fiador teria que se identificar conosco. O nosso fiador teria que ser alguém de carne e osso. O nosso fiador teria que ser alguém que haveria de ir para a cruz e sentir as nossas dores. Haveria de ser alguém que haveria de experimentar o juízo que nos traz a paz. Ele haveria de sofrer na carne e também na alma. Ele haveria de sentir dores, mas também haveria de sentir o abandono do pai. Então era necessário que ele fosse o filho da mulher, o descendente da mulher, e que se identificasse conosco. Um de nós, que era apalpado, que era abraçado, que abraçava e que era abraçado, que era percebido e que era tocado. Ele se identificou com os seus. Ele se identificou com os seus. Mas também era necessário que ele fosse o Filho eterno de Deus. Era necessário que ele fosse dentre da raça humana, mas era necessário também que ele fosse dos céus. Porque o Deus que reivindica que o pecador tem que ser punido é o Deus eterno. Logo, o sacrifício também tem que ser eterno. O Deus que pune com a punição eterna é o Deus que oferece salvação eterna. E para conquistar a salvação eterna, teria que ser alguém que fosse da mesma natureza do Pai. Portanto, ele é o Filho eternamente gerado de Deus, que nasceu de mulher, é verdade, mas ele é também o Deus encarnado, o Deus que habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É Deus entre os homens. Agora, o que o agente teve que experimentar? O que o agente da salvação teve que passar? Que ele salva. Nós estamos vendo isso e vamos ver isso. E só ele pode salvar. Mas o que ele teve que passar? Ele teve que passar, ele foi submetido à humilhação. A humilhação. A auto-humilhação do Filho eterno de Deus teve início com a sua encarnação, com o fato de que ele foi gerado no ventre de uma mulher. O infinito se fez finito, irmãos. O eterno se fez temporal. Aquele que criou os mares, os rios, nasceu de uma mulher. Teve que receber gotículas de água quando beber, para não engasgar. Teve que aprender a dar os primeiros passinhos.
tropeçou por certo quando ele começou a dar os primeiros passinhos, ralou o joelho, porque ele estava submetendo a humilhação, ele se esvaziou, ele deixou o trono de glória e veio habitar no mundo caído, e veio conviver com pessoas, com gente como eu e você, com pessoas arredias, com pessoas desobedientes, com pessoas que promovem e praticam a malignidade, as coisas terríveis. Esse é o agente da nossa salvação. Mas a sua auto-humilhação, ela atinge o seu ponto alto na cruz. A auto-humilhação do agente da nossa salvação tem o seu ponto alto na cruz. Porque ali ele foi humilhado diante de toda a sua vasta criação. Ele ficou despido dos santos anjos que desde que foram criados lá na eternidade, cobriam os olhos para não deparar-se com a santidade dele. Porque não era possível olhar diretamente para aquela santidade, aquele fulgor da glória do Filho eterno de Deus lá na eternidade. Por reverência e temor, eles, portanto, não olhavam diretamente para ele. Mas agora que ele se fez um de nós, o Criador de todas as coisas, ele se encontra estendido numa cruz, suspenso da terra, entre os céus e a terra, e os anjos que sempre adoraram, eles dos céus, contemplam o Filho de Deus nu, sendo escarnecido, sendo humilhado, sendo tripudiado, enfrentando o castigo que nos traz a paz. O agente da nossa salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é Salvador, e Deus é Salvador no Filho dele, em Jesus. É por isso que o texto diz, a boa notícia, a grande declaração do Evangelho é: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Deus Salvador, Deus que redime, Deus que entrou na história, o Deus por meio de quem o Deus Pai enviou eterna redenção a essa terra. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Será que isso é só para informar o intelecto e a gente saber um pouco mais da história da redenção, de doutrinas bíblicas? Não. Quando você tem conhecimento do agente da salvação, isso, dentre outras coisas, deve mudar o seu modo de adorar. Você deve adorar o Senhor Jesus Cristo, você deve a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele veio para nos redimir. Isso altera o seu modo como você cultua a Deus. Isso altera o seu modo como você ora a Deus. Isso altera o seu modo como você serve a Deus. Isso altera o seu modo como você realiza a sua vocação, como você trata a sua família, como você convive com as pessoas. O agente da nossa salvação é o descendente da mulher, que por sua vez também é o Filho eterno de Deus. Seu nome é Jesus. Jesus é o seu nome. Salvador. Salvador, aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, o alvo da salvação. O texto diz assim: porque ele salvará o seu povo. Ele salvará o seu povo. Entenda uma coisa aqui. Nesse momento que não sei porque eu estou querendo trocar Mateus por Moisés. Esse momento aqui que Mateus, com este propósito de provar para os seus irmãos que Cristo é o Messias, ele está, nesse primeiro momento, trabalhando de modo mais estrito, direcionando para o seu povo. Então, é correto dizer que quando ele diz assim, ele salvará o seu povo, ele está sendo mais direto. Entretanto, quando nós avançamos para a progressão da revelação, esse conceito de povo de Deus, ele vai sendo ampliado, e aí você vai perceber que não se confina, não está estrito exclusivamente aos judeus. É os judeus sim, era os judeus sim, mas era também, de modo mais amplo, nas cartas nós vemos isso, no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente nas cartas paulinas, que a salvação
é para o povo de Deus, e o alvo do povo de Deus são todas as tribos, povos, línguas, são todas as etnias, em todos os cantos do mundo. É por isso que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. É por isso que a igreja é chamada a fazer discípulos de todas as nações, porque em todas as nações tem povo de Deus pelo qual Cristo morreu, e esse povo todo é alvo da salvação do Senhor nosso Deus. O Senhor tem um povo. O Senhor Jesus tem um povo, e o seu povo está no seu radar para ser alcançado. O povo de Jesus, ele é formado por crianças, ele é formado por idosos, ele é formado por moças e moços. O povo de Jesus é formado por adolescentes que enfrentam suas crises por conta das descobertas, das mudanças hormonais, essas coisas todas. Os adolescentes também são povo de Deus. Não importa a faixa etária, não importa quantos anos tem, é povo de Deus, e esse povo de Deus é alvo da salvação. Mas o povo de Deus também é chamado de meus cordeiros, minhas ovelhas, meus eleitos, meus escolhidos, meus pequeninos. O povo do Senhor Jesus Cristo, que é alvo da salvação, é chamado de igreja. Igreja é povo de Deus, povo alcançado, povo que foi alvo dessa graça, desse amor, que atrai, que conquista, que redime, que tira da perdição e transporta-nos para o reino do Filho do seu amor. Nós somos povo de Deus, nós fomos alvo dessa salvação, nós estamos aqui nessa manhã, porque um dia Deus pensou em nós, Deus nos escolheu para que experimentássemos a salvação oferecida, conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. De outro modo, nós estaríamos perdidos, separados de Deus, mas Deus nos amou e Deus nos escolheu para sermos membros da sua família. Ah, querido, você que já foi alcançado pelo Evangelho, você que já respondeu à mensagem do Evangelho, você é de Deus. Você pertence ao Senhor. E conquanto você às vezes fica, porque nós ficamos decepcionados, às vezes abatidos, porque algumas coisas que nós sonhamos para essa vida não aconteceu ainda e talvez nem aconteça. Entretanto, uma vez que você é povo de Deus, você se tornou co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro de toda a bem-aventurança que pertence ao Filho eterno de Deus, pertence a você também, filho de Deus, filha de Deus. Nós somos herdeiros de um reino inabalável, de um reino eterno. Você precisa entender isso. Você é uma pessoa importante, porque você está assentado nas regiões celestiais em Cristo, e com Cristo você já governa, pela razão de que você é povo de Deus. Se em algum momento você começar a se sentir com aquele conceito que a sua estima estiver baixa, levante a cabeça e pense quem você é em Cristo. Entenda a sua identidade em Cristo. Entenda que você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus, e é por este povo que Cristo veio. Então a grande declaração do Evangelho contempla, em primeiro lugar, o agente da salvação. Em segundo lugar, o alvo da salvação. Ele veio para salvar o seu povo. O seu povo. E o seu povo será salvo totalmente. Ninguém ficará perdido nesse mundo. Ninguém ficará no meio do caminho, porque Ele salvará o seu povo e Ele não falha. A sua obra é completa. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar,
o propósito da salvação. O anjo diz para José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Dos pecados deles. Dentre as nossas reais necessidades, o que você iria desejar mais, ou você iria definir, melhor dizendo, como a sua principal necessidade? Nós começamos falando da grande expectativa do mundo, da esperança do mundo. E talvez você iria eleger algumas coisas. Pastor, a minha real necessidade é isso. Talvez a compra de uma casa. Talvez você diga: não, a minha maior necessidade é começar 2020 com um carro novo, o meu carro está surrado. E tem um tantão de coisas que são dessa esfera, que são temporais, que a gente às vezes que nós colocamos como as nossas reais necessidades. Mas perceba que nesse texto não é disso que está se tratando. Não são daquelas coisas que nós desejamos e porque desejamos começamos a pensar e a definir que elas são as nossas reais necessidades. Não é isso. Só que o povo para o qual Mateus estava escrevendo tinha em mente que a maior necessidade era se ver livre do jugo do Império Romano, que já perdurava por alguns anos, que já muito aquele povo gemia debaixo do jugo do Império Romano. Então Mateus, ao mesmo tempo que ele fala do propósito, que ele prova, melhor dizendo, o seu propósito é mostrar: olha, diferente do que vocês desejam, e daquilo que vocês alimentaram o coração de expectativa de que a vinda do Messias é para libertar vocês dessa condição na qual vocês se encontram, a condição na qual vocês se encontram mais grave é o pecado. E foi por essa razão, esse é o principal motivo pelo qual o Filho de Deus veio. E talvez você diga assim: mas pastor, me parece que esse tema, ele não se harmoniza com o que o senhor está falando, porque na minha percepção, talvez você diga, a grande declaração do Evangelho, talvez você diga, é o amor de Deus. Conquanto aqui não apareça o conceito amor de Deus, tal como aparece no Evangelho de João, naquele texto magnífico que nós recitamos, que nós o amamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também, entretanto, também é correto dizer que aqui está o amor de Deus. O amor de Deus também se encontra aqui nesse texto. Salvar o seu povo dos pecados dele contempla duas coisas, dentre outras. Primeiro, satisfazer a santa lei de Deus. Salvar o povo, o seu povo, dos pecados deles, contempla em primeiro lugar satisfazer a santa lei de Deus, a justa lei de Deus. O infrator violou a lei de Deus, agrediu a santidade de Deus. E a lei de Deus, portanto, reivindica que o infrator seja punido. Então, quando Cristo vem, Cristo vai assumir o nosso lugar. Cristo vai deparar-se com a justiça do Pai, que será manifesta na forma da ira. A ira é a manifestação de Deus contra o pecado lá na cruz. Mas é na cruz que ele satisfaz a lei de Deus. É na cruz que ele aplaca a ira de Deus. E isso tem a ver com salvar o seu povo dos pecados deles, porque, de outra sorte, o seu povo seria fulminado. Mas ele também, é correto dizer também, em segundo lugar, que ele veio para revelar esse grande amor. Salvar
o seu povo dos pecados deles também tem a ver com essa demonstração de amor, desse sublime amor, desse grandioso amor de Deus manifesto na cruz do Calvário. O Senhor Jesus salva o seu povo. Salva do quê? Dos pecados dele. Preste atenção nisso aqui. Ele salva dos pecados deles. Isso significa que, primeiro, ele salva o seu povo da culpa do pecado. Nós nascemos, meus irmãos, debaixo da penalidade do pecado. É por isso que a Bíblia diz que uma pessoa que antes do encontro com Cristo do Evangelho, o ser humano é chamado filho da ira. Eu disse a você ainda há pouco que a ira é a manifestação de Deus contra o pecado. Então, Cristo salva o seu povo da culpa do pecado. O pecado que leva o homem para o inferno, Cristo salva o homem, portanto, da culpa do pecado. Ele salva o seu povo do domínio do pecado. O homem é escravo do pecado. Israel estava pensando, nós estamos escravizados pelo Império Romano. E o que os escritores bíblicos querem dizer, Mateus e especialmente João, é que o povo estava sendo escravizado, estava debaixo do domínio do pecado. O senhor do povo, mais do que César, era o pecado. E continua sendo pecado. Cristo salva o seu povo da influência do pecado, porque quando alguém tem um encontro verdadeiro com ele, ele santifica essa pessoa, e ele está santificando essa pessoa, para que ela não fique mais sob o domínio e nem sob a influência do pecado, ela avance e cresça na sua graça e no conhecimento. Mas ele salva o seu povo também da presença do pecado. E escute o que um escritor disse, porque isso é muito importante. Ele diz o seguinte: eles não são salvos, o povo de Deus, eles não são salvos das tristezas. Eles não são salvos da cruz. Eles não são salvos dos conflitos. Eles não são salvos das angústias da vida. Eles não são salvos dos abatimentos que nos acontecem. Porém, são salvos do pecado para todo sempre. São purificados da culpa mediante o sangue de Jesus. Nisto consiste a salvação. Mas aqueles que se apegam ainda ao pecado, ainda não é salvo. Então, queridos irmãos, note que fabulosa declaração do Evangelho nós temos aqui. Nós vimos que essa declaração maravilhosa contempla o agente da salvação. Nós vimos que essa declaração fabulosa contempla o alvo da salvação, o povo de Deus. Nós vimos que nessa declaração extraordinária nós temos o propósito da salvação. Ele salva o seu povo dos pecados deles. Porém, agora eu preciso concluir falando a você, de um modo específico, de um modo direto, pessoal, o que você precisa fazer para ser perdoado. Eu quero falar sobre o que você precisa fazer para que você seja salvo. Porque talvez você escute essas informações e você, bom, e daí? E o que eu faço? Porque eu ainda estou sendo escravizado, porque ainda eu estou sob essa influência forte e que acaba me convencendo a praticar pecados dos quais eu me envergonho. Então, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que você é um miserável pecador, que você é fraco, que você é impotente, que você não pode romper com esse jugo sozinho. Você precisa reconhecer que você é pecador. Em segundo lugar, você precisa crer na pessoa de Jesus e na obra de Jesus. Você precisa crer que Jesus foi a solução definitiva de Deus, suficiente de Deus. E na cruz, Cristo foi o nosso substituto, assumiu o nosso lugar, levou todos os nossos pecados. Você precisa crer nisso.
Em segundo lugar, terceiro lugar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. Você precisa de parar de andar onde você tem andado. Você precisa de parar de fazer o que você tem feito. Você precisa dar meia volta e voltar-se para Deus e arrepender dos seus pecados e chorar pelos seus pecados e receber de Deus a grande oferta, a bênção da salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando isso acontece, você então se torna uma pessoa salva, livre da condenação do pecado, livre da condenação do inferno, liberto definitivamente e passa a desfrutar de comunhão com Deus, de vida com Deus, de paz com Deus, de alegria com Deus, das delícias eternas que nós já começamos a desfrutar delas aqui e agora. E por que é importante dizer isso? Porque historicamente a salvação foi conquistada definitivamente há mais de 2000 anos. De uma vez por todas. Com um único sacrifício, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, conquistou a salvação há mais de 2000 anos lá no Gólgota. Porém, existencialmente, a salvação só é experimentada quando você é regenerado, quando você nasce de novo, quando o Espírito Santo de Deus efetua em você o novo nascimento, suplantando a morte e dando vida, condição de que o pecador consiga responder o chamado do Evangelho. E quando isso acontece, portanto, existencialmente e na sua própria história, nos seus dias, você então experimenta o amor de Deus, você experimenta o perdão de Deus, você passa a viver uma vida devotada a Deus. E essas são evidências de alguém que nasceu de novo. Se alguém não ama a Deus, se alguém não é devotado a Deus, se alguém não teme a Deus, se alguém continua nas práticas do pecado, é sinal que você, é bem provavelmente que você ainda não nasceu de novo. Mas se você ama a Deus, ama o povo de Deus, ama o Filho de Deus, ama a palavra de Deus, é bem provável que você já experimentou o novo nascimento e você agora tem vida e não é mais escravo do pecado, não está mais debaixo da culpa do pecado. A salvação, ela é experimentada quando você reconhece, quando você se arrepende, quando você crê em Cristo Jesus. Essa manhã é uma manhã para você experimentar aquilo para o qual Jesus veio. É Natal, Jesus nasceu. A grande declaração do Evangelho é que Jesus é o Salvador, é que Jesus é a demonstração sublime do amor de Deus, é que Jesus veio para salvar o seu povo, é que Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E se você responder nessa manhã, se você entender que você sem Ele está perdido, está fadado à condenação do inferno, e se você reconhecer e crer em Jesus e no que Jesus fez e se arrepender, você vai gozar das delícias eternas a partir de hoje, desse momento, porque Deus vai infundir em você nova vida e o fardo pesado da culpa ficará definitivamente para trás. Não desperdice essa oportunidade. Não adie a decisão que você precisa tomar de receber e de acolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Entregue a sua vida a Cristo hoje, agora mesmo, e seja salvo, para o louvor de Deus.